Olá, gente! Novembro chegou. Não é porque é o mês do meu aniversário, mas é um mês que eu muito curto por várias razões. Mês da consciência negra, mês de profundas reflexões e o mês do meu aniversário. Bem, no nosso programa de hoje, no Claudete Comenta, nós vamos tratar de um assunto que é tabu para muita gente, que é a campanha do Novembro Azul. Eu estou até de azul para reforçar a campanha, né? O Novembro Azul é um mês que o mundo escolheu para fazer uma campanha de conscientização ao combate ao câncer de próstata, né? Nós saímos do Outubro Rosa, que evidenciou e fez a campanha do combate ao câncer de mama, e agora entrando em novembro, nesse Novembro Azul, nós vamos fazer alertas e socializarmos com vocês algumas informações que não estão na rotina das pessoas, mas que se fazem necessárias devido à gravidade do problema que a campanha tem pretendido durante todo esse tempo alertar, que fala sobre o câncer de próstata. Mas a gente quer aproveitar a campanha do Novembro Azul para falar dos perigos e os alertas do câncer de próstata, para trazer um outro tipo de câncer que é gravíssimo e que acomete os homens, que é o câncer peniano. Para alguns, o câncer conhecido como câncer de pinto, ou para quem também prefira, o câncer de cancro mole. Bom, muito bem. Só para vocês terem uma ideia o quanto é grave, agora eu vou me ater às informações acerca do câncer peniano. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Isso são dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Entretanto, nós temos esse outro tipo de câncer a qual eu me referi, o câncer peniano, que em plena pandemia, gente, no ano de 2020, o INCA apresenta uma pesquisa de que foram amputados 1.600 pênis no Brasil. Se nós formos pensar que 2020 foi um ano que não foram feitas cirurgias eletivas, só cirurgias muito graves e que incorria, caso não fosse realizada o óbito do paciente, ter 1.600 pênis amputados devido ao câncer nesse órgão é algo estarrecedor, inaceitável. E aí eu fui pesquisar. A equipe do Claudete Comenta foi pesquisar e nós debatemos o assunto juntos e a gente descobriu uma série de questões importantes que a gente quer dividir com vocês, para que vocês também façam parte dessa campanha de esclarecimento e ajude a evitar essa doença tão terrível, tanto da próstata quanto do pênis ou do pinto, como prefiram, e que ceifam vidas, que amputam órgãos, né, dos homens. Então, vamos lá. A nossa equipe preparou, aí na tela vocês vão estar vendo, 12 meses com algumas ilustrações que, através delas, eu vou comentar algumas sugestões, alguns alertas, para que as pessoas entendam que essa doença pode ser evitada, tanto o câncer da próstata
quanto o câncer do pênis ou do pinto, como queiram, se tiverem cuidado. Só para vocês terem uma ideia, o INCA nos faz o alerta que, por exemplo, o câncer peniano, ele se origina devido à falta da higienização cuidadosa. Ou seja, o menino, o rapaz e muitos homens adultos que não são circuncisados não sabem que a higienização, a forma como se lava diariamente no banho ou após a masturbação ou após as relações sexuais pode evitar esse mal, né? Então vamos lá para o mês de janeiro. É muito interessante, deixa eu contar, lá tem 4 pênis ou pinto, como prefiram. E aí eles estão demonstrando que tem que higienizar adequadamente. Então, é bastante interessante. Você tem uma diversidade de pênis, representando aí a diversidade étnica, né? As colorações e tal. E lá está chamando um alerta. Então, janeiro, na verdade, tem que lavar direitinho, tem que fazer a higiene direitinho. E aí, chegando em fevereiro, geralmente o carnaval é em fevereiro, né? Então tem uma certa displicência dos homens, dos meninos, dos jovens e de marmanjos também, de homens adultos, com negligências. Então, muitas relações sexuais, aqueles que se masturbam, por vezes estão aí na folia e deixam de higienizar o seu pênis, né? O seu pinto, não lava direitinho. Então, é importante. Janeiro, fevereiro, aí chega março, é a mesma coisa. Março, mês internacional das mulheres. No programa passado, eu falei do HPV, da vacina contra o HPV, e falei que muitos cânceres uterinos, eles são provocados através das relações sexuais, já tem vacina. E no mês da mulher, gente, vamos respeitar as meninas, as moças, as mulheres, as senhoras. Não façam sexo sem lavar muito bem o pênis ou o pinto, para quem prefira. Abril, mês do descobrimento, né, do Brasil, várias comemorações. Vamos comemorar alertando o menino, o jovem, o esposo, o tio, o pai, o avô, todo mundo. Gente, cuidado. Você não fez a circuncisão? Não? Você aprendeu que tem que lavar direitinho? Então, sabe o prepúcio? O que é prepúcio? Prepúcio é aquela pelezinha, né? Que fica no início do membro, né? Do pênis. Então, os médicos alertam que as mães têm que ensinar os meninos, né? Que não são circuncisados, a puxarem aquela pelinha e lavar com muito sabão e água, tá? O jovenzinho, aquele menino pré-adolescente que começou a masturbar-se, tem que ser orientado para, desde pequeno, ter essas práticas, que isso poderá evitar que ele seja acometido de um câncer peniano e enfim, de câncer de próstata. Tem que se prevenir, tal. Gente, chegamos em maio, Dia do Trabalho, tem aquele feriado em homenagem ao Dia do Trabalhador. E como já é o 5º mês do ano, todo mundo já está cansado, né? E os pênis também estão. Então, quanto mais cansado, mais precisa ser higienizado. Literalmente, por conta do trabalho mesmo e de certos outros trabalhos, né? O importante é saber que o mês de maio também tem que higienizar adequadamente,
tem algumas campanhas que falam assim, já lavou seu pinto direitinho? Ensinou seu filho a lavar direitinho o pênis ou o pinto? Precisa lavar adequadamente. E olha o que interessante que o Instituto Nacional do Câncer nos traz. Ele diz que o câncer de pênis representa 2% do total dos tumores cancerígenos nos homens no Brasil, né? E olha que interessante, o porquê que eu estou dessa forma lúdica trazendo um assunto tão delicado para vocês. As pesquisas apontam que os homens que estão em vulnerabilidade social, ou seja, em situações socioeconômicas de desvantagem, como é a grande maioria da população brasileira, até pelas condições precárias de higiene e falta de informação, são mais suscetíveis a terem esse tipo de câncer, o câncer peniano e mesmo o câncer da próstata, né? Que nós vamos falar daqui a pouco com mais vagar sobre. E todas as pesquisas aferem que um dos problemas principais que levam a esses cânceres é exatamente uma higienização inadequada, ou seja, por falta de hábito, por desconhecimento, de saber como fazer, não se faz a higiene adequadamente, né? Então, eles aqui falam que os que não são circuncisados, que têm sociedades, culturas que têm a prática da circuncisão, e aqueles que têm fimose, que uma grande maioria tem fimose, estão suscetíveis, por falta de uma higienização adequada, a terem essa doença, porque aquela pelinha que se chama o prepúcio, de novo, ela tem que ser esticada e a parte que o prepúcio encoberta, ela tem que ser muito bem higienizada com água e sabão. Uma medida simples que pode evitar doenças tão graves, né? Então, é isso. E aí, chegamos em junho. Ó que legal! Junho, muita festa junina, né? Muito quentão, muita pipoca, muito arroxo, muita paquera. E aí, lembrando que em junho também não pode deixar de lavar o pinto adequadamente. Opa, o pênis, é uma brincadeira. Mas aproveitando esse momento, falando uma coisa séria para vocês. Um dia desses, eu estava numa atividade pública, num movimento de protesto, início desse mês de novembro. E aí eu iniciei a minha fala falando sobre a nossa preocupação e a tentativa de conscientização sobre esse tipo de câncer, o peniano. E aí eu estudei muito a respeito, observando todas as campanhas, e dificilmente se atribui ao órgão a denominação adequada, que é o pênis. Então, tem várias denominações. E a mais comum é o pinto, que no senso comum é como se refere a esse órgão. E aí eu fui dizer para as pessoas da importância de lavar o pinto adequadamente. E aí causou um certo estranhamento, algumas pessoas se sentiram constrangidas e eu fiquei assustada. Eu falei, mas como? O que eu falei de errado? Né? Eu estou fazendo parte de ajudar nessa campanha porque eu estou estarrecida com o número de contaminação de pessoas que adquirem o câncer peniano por falta de uma higienização. E eu sou uma educadora, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou avó, e eu acho que eu tenho obrigação de socializar essas informações com vocês. Mas voltando,
Então, junho, eu já falei, também precisa reiterar os cuidados, né? Chegamos em julho, olha que legal, a imagenzinha lá. O que nós temos em julho? Férias escolares, né? Então, muitos jovens vão em viagem, vão passar as férias na casa dos avós, dos tios, de amigos, e não estão naquela vigilância caseira dos pais. E é importante que antes que eles saiam de férias, sejam alertados. Olha, não esquece de lavar direitinho, todos os dias. Principalmente, gente, vamos parar com alguns receios aqui. Todo mundo sabe que no início da adolescência, os jovens começam a se masturbar, tanto meninos como meninas, né? E no caso dos meninos, após a masturbação, eles têm que fazer a higienização, né? Então, quem fala isso? Os pais e os responsáveis. Então, é muito importante. Essa prática, esse ensinamento, esse alerta pode fazer com que seu filho, seu querido, seu colega se previna de algo que é evitável. O câncer peniano e o câncer de próstata, que mais para frente eu vou falar sobre ele. Passadas as férias, terminou as férias, chegamos em agosto. Agosto, mês do cachorro louco, é isso? No meu tempo se dizia assim. Mas também é um mês que se comemora o quê? O Dia dos Pais. O mercado gosta de vender coisas, né? Para homenagear os pais, enfim. Aí eu pergunto, será que todos os pais brasileiros têm noção do que nós estamos falando? Se não tem, o meu esforço aqui é para que vocês falem para os pais, né? Para os seus homens, para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus namorados, que esse tipo de câncer, o peniano e da próstata, podem ser evitados com conhecimento. Então, no caso do peniano ou câncer do pinto, como alguns preferem, no linguajar aí mais conhecido da denominação desse órgão, é a higienização. Mas sabe, assim, puxa, eu não posso esquecer desse nome, o prepúcio, que é aquela pelinha, não é? E lava bem com água e sabão, principalmente após a masturbação e após as relações sexuais. E agora, eu acho que eu já falei bastante do câncer peniano, como ele pode ser evitado. Eu quero finalizar com alguns dados que podem ser indicativos desses tipos de tumores. Então, sabe aquela verrugazinha, aquela feridinha que demora a curar, que incomoda, que coça? É um sinal, é um alerta importante que tem que procurar o urologista, ok? Como as mulheres procuram ginecologista, os homens devem procurarem os seus urologistas, né? Não tem que se envergonhar. A gente ainda percebe, as pesquisas apontam que tem muita vergonha de falar sobre o assunto, muito receio, mas precisa falar. O câncer de pênis mata porque dá metástase, se descoberto muito tarde. Em muitos casos, se perde o membro porque tem que amputá-lo. Enfim, e isso pode ser evitado se as pessoas estiverem antenadas nas informações. Ao final do programa, eu vou deixar na tela várias dicas de reconhecer possíveis sinais de alertas para evitar esse tipo de câncer. Bom,
Aí a gente chega aonde, gente? Na primavera. Ô mês gostoso, mês lindo, onde tudo floresce, né? Onde as emoções ficam mais, eu não digo facilitadas, né? Mas mais estimuladas. E em falando de emoções, os flertes, as relações, a intensificação, as flores estimulam, né? O namoro, as relações sexuais mais frequentes. Então, é um mês também que precisa continuar lavando o pinto direitinho. É disso que nós estamos falando. Precisa, porque senão corre o risco de não chegar novembro, não é? Então, vamos cuidar, vamos falar para os nossos meninos, jovens, homens, lavarem o pênis ou lavarem o pinto todos os dias muito direitinho. Então, tem aqui, ó, se chama aquela pelinha que tem que ser quem não fez a circuncisão e tem fimose e tem que puxar o prepúcio e lavar direitinho, certo? Aqueles que quiserem pode até fazer um chazinho com flores para querer perfumar e aí enxágua. Pode ser, eu ouvi isso outro dia, eu rachei o bico, mas olha, desde que lave é importante. E aí chegamos aonde? Outubro Rosa. No outubro, convencionou-se a campanha da prevenção do câncer de mama. Então, é comum as pontes estarem rosas, todo mundo fazer os alertas, mesmo que o governo não garante para as mulheres todas brasileiras a tal da mamografia, mas você tem uma campanha que ela já está mais impregnada no seio da sociedade. O autoexame, o se tocar, a mamografia, as prevenções todas, não é? Então, outubro não se fala. Mas em outubro também, os homens, os meninos, os jovens devem continuar lavando o pinto, porque correm perigo se não o fizerem. Podem adquirir o câncer peniano, certo? E aí, a gente termina outubro, já falamos 10 meses sobre o câncer peniano, e aí chegamos no mês de novembro, o mês que nós estamos, como eu disse a vocês, o meu mês, que é o mês mais lindo do ano, o mês do meu aniversário, o mês da consciência negra, mês de várias consciências, é denominado mundialmente como Novembro Azul. E azul, eu acho que tem a ver com a simbologia da questão masculina, rosa, azul, sabe aquela coisa? Mas, enfim, que é o mês da campanha mundial do combate ao câncer da próstata. E aí eu queria me ater agora, eu vou parar de falar do câncer do pinto, não, câncer do pinto não, câncer do pênis, senão algumas pessoas acham que politicamente é incorreto. Mas a minha ideia aqui é que todo mundo que está assistindo entenda do que eu estou falando. Quem sabe que o membro é pênis, mas quem não sabe e conhece como pinto, é pinto, que tem que ser lavado diariamente, quantas vezes forem necessárias para evitar o câncer peniano. E aí, eu queria falar sobre o câncer da próstata. Aí mora o perigo. É muito interessante, né? O que o conservadorismo faz com a educação das pessoas. Não é mais tabu falar que a mulher tem que fazer o autoexame para prevenir o câncer da mama, que tem que fazer o Papa Nicolau, né? Vai lá, tem que abrir as pernas para o ginecologista, coletar material tal. Mas quando fala do homem fazer o toque, aquele exame
para detectar, para ver como está a próstata. Nossa, aí é um Deus nos acuda. Tem homens que preferem morrer do que fazer esse exame. Então, vocês que me assistem, participe dessa conscientização. Qual é o problema? Que machismo é esse? Que conservadorismo é esse? Qual é o problema do homem, se tem histórico de câncer de próstata na família, fazer a partir dos 43, 45 anos o exame de próstata, ou a partir dos 50 anos ir no urologista para fazer o exame de toque. Ó, a mulher menstrua todo mês, gera criança, pare, amamenta, continua menstruando e tem desde muito cedo, como eu disse, abrir as pernas para o ginecologista para ver se está tudo bem. Qual é o problema do homem nessas condições que eu falei, nas épocas de alertas, a partir dos 40 e poucos anos, 45, se tem histórico de câncer de próstata na família, ir num urologista e fazer o exame de toque, que é um exame no reto, né? O que o urologista faz? Coloca devidamente com luvas e ele é tecnicamente preparado e isso não infere em nada na questão sexual de ninguém, de fazer o exame de toque, que é um exame que se introduz, né, o dedo no reto do homem para verificar se está tudo bem, se não tem nenhum tumor, enfim. Mas é um medo, é uma vergonha que eu acredito que é puro desconhecimento, né? Então é muito importante que a gente descolonize, desconstrua esses receios e estimulem os homens, assim como as mulheres, fazerem os exames de prevenção. Esses exames são tão importantes porque ele pode evitar o câncer, ou ele pode detectar o surgimento inicial. E tudo que é tratado no início, as chances de cura são enormes. Então, é vital, é importante que os homens tenham esse cuidado. Quase 30% das mortes por doenças é câncer de próstata na população masculina. Gente, é muito grave e algo que pode ser evitado na maioria dos casos. Basta perder a vergonhazinha, o medozinho e fazer o exame no urologista do toque. Qual é o problema? Por que a mulher pode ser tocada, aberta, gerar a vida, passar por todas essas situações e vocês, homens, não podem fazer preventivamente para prevenir o câncer de próstata um exame de toque anual? Qual é o problema? Não é? Dói? Os que fizeram e me disseram, falaram que não dói, né? Dói se desenvolver o câncer e não tratar, e ser tardio, e evoluir para metástase e você perder a vida, ou perder a capacidade erétil, enfim, uma série de coisas. Eu não sou da área da saúde, eu não vou me meter, mas eu vou colocar os dados para vocês. Então, homens acima de 45 anos, você já marcou o seu exame de toque? Você já passou por um urologista para fazer esse exame que é tão necessário para prevenir esse tipo de câncer? Lembrando que quase 30% das mortes
por doenças em homens é causada pelo câncer de próstata. Então, é importantíssimo vocês terem essas informações, largarem dessa besteira, mas eu vou fazer o exame do toque. Qual é o problema fazer o exame do toque? Ele é necessário. O urologista é o profissional formado para cuidar da sua saúde nesses aspectos. E é o profissional que faz esse exame. E é um exame muito rápido de se fazer, não é? Então, Novembro Azul, mundialmente, o mundo incentiva a campanha do combate ao câncer da próstata e incentiva os homens a procurarem aqueles que a idade já exige o urologista para fazer o exame anual. Então, evite esse mal, né? Preserve a sua próstata, faça o toque nas idades indicadas. A gente tem que se envergonhar de outras coisas. Nós não podemos ser irresponsáveis por questões culturais com a nossa saúde, tá? Então, procure um urologista e faça esses exames preventivos. Bom, chegamos em dezembro. Jingle Bell, Jingle Bell. Na minha época, falavam assim, Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, brincadeirinha. Dezembro, festa, ceia, se preparando para a virada do ano, muito beijo, muito abraço, muito namoro. O amor está no ar, né? Então, cuidado. Vamos lembrar? Aquilo que nós falamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Continuem lavando o pinto direitinho. Opa! Pinto não, pênis. Precisa lavar muito bem. Todos os meses do ano tem que ser muito bem lavado, que isso evita, além de outras doenças sexualmente transmissíveis, para suas companheiras, seus companheiros, também evita o câncer peniano, tá bom? Então não se esqueça, o Claudete Comenta fica por aqui e espero ter contribuído. Eu sei que para alguns foi indigesto, como o pessoal que estava na manifestação, mas pronto, falei. E vou terminar dizendo, mande os homens, os meninos, os moços lavarem seus pintos direitinho. Opa! Ou seus pênis direitinho, ok? Obrigada pela atenção e vamos aderir à campanha do Novembro Azul.